noite a todos e todos. Com alegria que nós nos encontramos mais uma vez nessa abençoada casa, que nos recebe, renovando as esperanças, as energias físicas e espirituais, nos dando pensamentos novos, nos dando conceitos sobre outros prismas, ajudando-nos a ter visão mais ampliada e, principalmente, nesta casa nós encontramos e reencontramos tantas almas queridas e, particularmente, nesta noite, em que, pela leitura do capítulo 103 do livro Caminho, Verdade e Vida, eu próprio me identifico na figura de Lázaro. Eu fui tirado de um estágio de dificuldades e hoje, graças a Deus, com uma tranquilidade para pensar e para idear mais nesse sentido, me reencontro com esse texto e me vejo como o próprio Lázaro, que muitas pessoas viam Lázaro e não acreditavam. E acreditavam porque estavam vendo a prova viva do que Jesus fizera. E eu me sinto, mais uma vez, tocado por Jesus, e não por merecimento, mas por necessidade. E Ele que nos diz que veio para os enfermos, e entre os quais eu me incluo. Então é um momento de reflexão particular desta noite para mim. E, como anunciado, nós conversaremos um pouco hoje sobre os itens 5, 6 e 7 do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é o próprio Espiritismo. Do item 5 nós vamos ver uma informação que está particularmente colocada na questão 627 do Livro dos Espíritos. A questão 627, para mim, sempre teve uma significação muito particular, porque Kardec indaga se Jesus é o nosso modelo e guia, como está tanto na pergunta quanto na resposta da questão 625, e se ele nos houvera dito tudo, nos ensinado tudo, qual a necessidade de uma outra religião, de uma outra filosofia, de uma outra conceituação no sentido científico-filosófico, para que nós venhamos a entender sobre o seu conjunto sagrado de ensinamentos? E os Espíritos respondem de uma forma muito tranquila, mas muito profunda. Porque essa questão de tranquilidade e profundidade, nos nossos dias, tem sido um pouco esquecida. Quando nós vemos uma resposta tranquila, é porque as mais das vezes ela não quer trazer tanta polêmica. Ela fica mais no conceito superficial, ou seja, somente na superfície, para que, apresentando questões mais profundas, não suscite ânimos. Mas quando a gente vê uma resposta profunda, ela mexe a tal ponto com a gente que a gente aparentemente perde a tranquilidade. Então a resposta dos Espíritos na questão 627, ela além de muito tranquila, ela é muito profunda. E eles nos dizem de uma forma bela, de que aquilo que Jesus nos houvera dito era em seu sentido completo, mas que, utilizadas as questões da língua, as limitações da língua, as questões alegóricas e, principalmente, as adequações da informação preciosa para a compreensão de um tempo e não para a questão de todo o tempo, houve alguns momentos em que essa linguagem ficou um pouco mais figurada.
do que a necessidade dos nossos dias. As religiões, sabendo da preciosidade da mensagem do Cristo, foram as primeiras a se apropriar deste conjunto de ensinamentos para manter as criaturas, a manter todos nós, numa forma de escravidão, numa forma de cativeiro, mas também de criar disciplina, para que nós, ao tomar informação com aquele conjunto de práticas, tivéssemos o entendimento de que aquelas informações faziam parte do nosso dia a dia mais comum. Não eram circunstâncias, não eram mistérios, né, para ser vivido apenas em aspecto sobrenatural, mas era do natural. Então, quando nós vamos para o item 5 do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos diz que o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens a existência, a natureza e a inter-relação do mundo espiritual com o corpóreo. Só essa frase daria para a gente conversar muito tempo a respeito. O Espiritismo é a ciência nova. Mas o próprio Kardec, nas introduções do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos, ele nos diz que o Espiritismo sempre esteve na natureza. Mas o que nós estamos vivendo naquele momento era uma impressão, era uma escrita, para que o conceito que havia sido passado de forma verbal fosse agora entendido na sua atualização, na sua expressão escrita. E aquilo, sim, poderia ser passado e ser estudado por mais pessoas. E ele continua, que vem revelar. Revelar significa aquilo que está sob o véu e que vai ser tirado do véu. É igual a palavra desenvolvimento. Desenvolver é a junção de duas palavras. Des, que é um prefixo que significa tirar, envolver. É tirar aquilo que está envolvendo. Então, tirar aquilo que está cobrindo. Daí a palavra descobrindo, descoberta. É aquilo que estava coberto. Então, se o Espiritismo vem revelar a quem? Aos homens. E a gente pega a conceituação de homens, espíritos na matéria. Então, Kardec estava dizendo que o Espiritismo é um jeito de estudar, porque ciência é um estudo sistematizado, com objeto definido, com teses, com regras de estudo, e que vem revelar aos que, na matéria, esqueceram da verdadeira pátria e dizendo que eles vêm revelar, que o Espiritismo vem revelar, a existência, a natureza. A existência, nós sabemos que existe. Mas muitas vezes aquilo que nós atribuímos é o sobrenatural, é o fantástico, é o conto de fadas, é o fantasmagórico, é o paranormal. E a partir do momento em que Kardec diz, olha, a existência e a natureza, o I aí significa soma. Então ele vai dizer de que é composto, por quem é composto, como é formado, como se movimenta, qual a funcionalidade e para quê. Porque o mundo espiritual existe, todos nós sabemos, todos nós sem exceção. Basta saber
que quando nós vamos, ou quando nós estamos no nosso assunto mais comum, dizemos uma alma do outro mundo. Eu estou com uma fome que não é deste mundo. Então nós sabemos, subconscientemente, que existem outros mundos, ou pelo menos um outro que nós chamamos de mundo imaterial. Mas a partir do momento em que Kardec diz que ele vem revelar a natureza e a existência, tem que ter um sentido. Só existir separado da gente aqui, qual seria a intenção se nós, que vimos de lá, estamos aqui? E se nós que estamos aqui é separado de lá, qual a intenção de saber de lá? Mas aí ele acrescenta, e a inter-relação, a interconexão, a influência daqui para lá e de lá para aqui. Não há apenas a comunicação, há uma inter-relação. Os mundos se conectam, se misturam. Vamos ver isso da questão 84 até a questão 86 de O Livro dos Espíritos. Mas Kardec continua dizendo que muitas destas informações, quando repassadas por Jesus, ou não foram compreendidas, eis o primeiro ponto, do que está na questão 627, ou foram adaptadas. Eis o segundo ponto. Se foram mal compreendidas, não porque Jesus as faltou explicar. Porque a nossa condição de percepção não conseguiu alcançar a profundidade da mensagem. E quantas vezes, nós temos a informação das operações básicas, por exemplo. Quantas vezes nós temos a informação básica e nós não conseguimos articular no primeiro momento que aquele número que nós vimos se encontra também de outro jeito, de outra forma mais fácil. Então, o primeiro ponto, nós não compreendemos a riqueza daquilo que estava sendo apresentado. Pensamos apenas que era questão religiosa, como, aliás, até hoje muitas vezes pensamos que as mensagens de Jesus se circunscreve apenas ao aspecto religioso. Kardec, mais uma vez, teve o bom senso de dizer que é uma ciência, porque estuda um objeto, porque tem regras, porque tem tese, porque apresenta toda a sua funcionalidade até chegar no propósito. Kardec diz que é uma filosofia, porque não é filosofar só no pensar, é encontrar o sentido verdadeiro, é buscar a causa principal. É como, por exemplo, nós pensarmos eu vou falar aqui uma coisa, eu sei que só tem jovens aqui, você me perdoe, tá bom? Vocês sabem o que é carta aqui, não sabe? Ninguém sabe aqui o que é carta não, né? Imagine que na época da humanidade uma coisa chamada carta, que tinha que ter remetente e destinatário. Se essa carta não tivesse remetente, mas tivesse destinatário, era uma carta anônima, ia ser enviada, mas era uma carta anônima. Se uma carta que só tivesse remetente, mas não tivesse destinatário, voltaria para quem remeteu. Mas se não tivesse nenhuma das duas coisas, essa carta ia ficar nos Correios, ou então ela ia ser afastada imediatamente. Por quê? Porque não tinha nem quem mandou, nem... Então, vamos pensar. Pensar por pensar não faz a gente chegar a lugar nenhum. Então, é preciso a gente saber o que pensa para ter um parâmetro, dizer, será que eu penso melhor? Será que hoje, aos 51 anos, eu estou um pensamento mais atualizado, mais em dia do que eu estava com 50, aos 49. Então é importante que a gente faça essas aferições
para que a gente não viva o mesmo ano repetidas vezes. Quantas vezes a gente tem a impressão de que a semana é igual, o mês é igual, o ano é igual, porque a gente está vivendo o mesmo período muitas vezes. A gente não faz nada de novo acontecer e a gente quer que tudo aconteça de novo sem que a gente tenha plantado, como Linda disse na prece. Aquilo que nós plantamos, nasce, mas a gente tem que ter o cuidado, tem que ter. E depois que vem a colheita, o que é que a gente faz? Ou a gente ajunta em celeiros ou a gente distribui. Mas a gente fica só nos dois. Naquilo que tu plantaste, tu mesmo haverá de colher. Mas tem a terceira etapa, e a quarta, e assim a gente vai ter o replantio, né, a recolheita, então a gente vai vendo essas questões. Então, Kardec ainda acrescentou que é uma ciência, que é uma filosofia, mas com características, com adjetivos, com advérbios, com substantivos moralizadores. Não moralistas, moralizadores. O que foi trazido como religioso. Então, um outro ponto, Kardec ainda continua, ele diz que muitos desses pensamentos tidos ou havidos por complexos, por conflituosos, não foram compreendidos à luz do Espiritismo. E fecha o item 5 com uma frase que é lapidar. O Espiritismo explica de forma fácil todas as coisas. Ele não disse que os espíritas explicariam tudo de forma fácil, mas ele disse que o Espiritismo explica, é no presente, todas as coisas, sem exceção, de forma fácil. Ele não diz que explica fácil. Não é de uma forma simplista ou simplória, é de uma forma fácil. E forma está dizendo apresentação. Porque nós devemos identificar duas questões, forma e conteúdo. Eu estou utilizando o português para expressar o conteúdo. A forma, minha voz feia, baixa, rouca, chata, isso é a forma. O conteúdo é aquele que está sendo passado. Então, a gente precisa identificar aqui. A frase lapidar de Kardec diz: o Espiritismo explica, está no presente, todas as coisas, tudo, de forma fácil. Porque o conteúdo que Jesus vem nos apresentar é fácil a depender do estágio em que a gente se encontra. As renúncias não são um assunto fácil. Mas tudo aquilo que a gente, entre aspas, tem chamado de fácil, está ligado à matéria. Todas as coisas que a gente fala sobre conforto está ligado à matéria. Mas Jesus veio falar matéria? Sim ou não? Essa pergunta. Jesus não fala matéria, porque a matéria sem o Espírito é o quê? E aí é o ponto onde a gente muitas vezes acha que quando Jesus veio falar somente para o Espírito, parece que ele só veio falar para os desencarnados, né? Para os que já estão sem matéria. Não, ele veio falar para nós, que inclusive estamos na matéria, atualmente. Né? Mas também é preciso entender que o Espírito, estando ou não estando na matéria, ele continua o Espírito. Então Jesus veio falar para todos nós. Ele veio falar de uma vida em abundância, uma vida em plenitude, uma vida em si mesmo. Não uma vida de dependências.
Mas no item 6, a gente vai ver uma coisa interessantíssima com referência ao primeiro item, que é o item 5. Ele diz assim: para a primeira revelação, houve na figura de Moisés um codificador. Para a segunda revelação, temos em Jesus, o Cristo, o divino mensageiro. Entretanto, contudo, para a terceira revelação, foi trazido como que um corpo espiritual. E é interessante que essa observação de Kardec, porque nós vamos ver, quando Jesus entra em Jerusalém, né, naquele chamado Domingo de Ramos, que é o domingo que antecede, né, a crucificação, Jesus entra em Jerusalém, como está no livro há 2000 anos. Jesus entra em Jerusalém montado em burrinho. E os doutores da lei disseram a ele, quando ouviram as pessoas com ramos de oliveira, né, e colocando as suas vestes para que Jesus passasse por sobre ele, Hosana, quer dizer, vida longa ao rei. E aí os sacerdotes, os doutores da lei disseram, faça com que eles se calem. E Jesus havia dito, se eles calarem, até as pedras falarão. E aí alguns estudiosos dizem as pedras no sentido dos sepulcros, porque os sepulcros eram feitos em pedras, mas hoje a gente pode pensar, ali estava o governador da terra. Se a matéria que nós conhecemos mais, que são as pedras, até elas falariam que ali estava o governador da terra. Ou seja, toda a natureza clamaria que Jesus estava ali. Toda a natureza clamaria que o governador estava ali. Então, as vozes do céu, como está no livro dos Espíritos, as vozes do céu, mais uma vez, né, Kardec faz a referência no item 6, também sobre essas vozes do céu, que são os Espíritos do Senhor. E aí Kardec coloca que eles formam como que um corpo. Quem está comandando este corpo? Quem vai nos dar essa resposta é Paulo de Tarso. Muitos órgãos e um corpo, mas um só corpo. Muitos dons do Espírito, mas um só Espírito. E quem é a cabeça? Jesus. Capítulo 12 da Carta aos Coríntios. Então nós vamos ver que todo o Evangelho, segundo o Espiritismo, está em conexão absoluta de todas as mensagens que foram trazidas por Jesus, porque ele é a fonte de todo conhecimento a chegar na Terra, de todo conhecimento em ciência, de todo conhecimento em filosofia, de todo conhecimento em religião e de tantos outros que a gente chama por vários nomes e outros que a gente nem sabe chamar os nomes. Porque o Espírito que multiplicou pães e peixes, o Espírito que caminhou sobre as águas, o Espírito que trouxe tanta bondade, não viria ter conosco para uma história fantasiosa. Não teria vindo ter conosco então uma história que não fosse a verdade, que não fosse o jeito certo de nós entendermos e procedermos na vida. E ainda nos diz mais, capítulo 14 de João, tenho-vos dito essas coisas para que em mim encontreis paz. Porque se não fosse assim, eu já teria dito a vocês, assim. E ele não disse se assim exatamente como, porque todas as falas dele iam nisso.
Mas no item 7, tem a questão mais profunda, mais tranquila, mais bela. Ele nos diz que tudo aquilo que nós estamos vivendo tem um sentido. E este sentido revela aí sim a nossa natureza. Mas ela revela a nossa natureza não apenas daquilo que nós pensamos que somos, mas da nossa verdadeira natureza. Então estamos em constante conflito entre a natureza que nós pensamos que temos e a nossa verdadeira natureza. Enquanto tudo ao nosso redor envelhece, tudo vai perdendo as formas, vai ganhando outras formas, nós também vamos mudando de forma. Outras formas vão nos sucedendo. Outras vidas vêm se conectar à nossa existência daqui. Alguns nós sorrimos com alegria, abrimos os braços e o coração. Outros nós recebemos com mais reservas. E aí a natureza que eu ainda tenho diz que eu sou assim, ou que eu estou assim. E ele vem nos falar de uma outra natureza. A natureza da não separatividade. A natureza de que não há nada separado, mas tudo faz parte de um mesmo conjunto. E que se nós estamos juntos, tem algum sentido. E o sentido está posto no capítulo 17, item 7 do mesmo Evangelho segundo o Espiritismo. Chama-se o dever. E nós vamos ver que esse dever é o compromisso que nós temos, primeiro conosco, primeiro com a vida, primeiro com a nossa responsabilidade espiritual, para em segundo momento nós fazermos esse mesmo compromisso com quem nós enxergamos e elegemos. Agora, pensemos, qual a necessidade do Espiritismo na Terra hoje? Vamos lembrar de um livro muito festejado, muito comemorado do Dr. Bezerra de Menezes, chamado Dramas de Obsessão, de Dona Ivone do Amaral Pereira. Dr. Bezerra, quando faz a introdução desse livro, ele diz que muito é observado nos dias atuais a influência de espíritos desencarnados sobre espíritos encarnados, de espíritos sobre espíritos, de encarnados sobre encarnados, de encarnados sobre desencarnados, de nós por aquilo que temos e por aquilo que não temos. E ele faz toda a apresentação muito bem feita, uma síntese perfeita daquilo que está no Livro dos Médiuns, o maior tratado de ciência que nós, da humanidade, temos. O maior tratado de ciência, porque fala não apenas das questões físicas, das manifestações das doenças, mas como os espíritos desencarnados, incidindo sobre nós da matéria, geram a dificuldade de saúde. E como nós, pela queda nas tentações, cedendo principalmente a essas tentações, nós nos habilitamos para esta e para outras encarnações com as questões de saúde. Então, Dr. Bezerra fala que no presente nós temos a manifestação muito maior de espíritos desencarnados no mundo dos encarnados do que em qualquer outra época da humanidade. E principalmente, grafa ele, nas plagas do Brasil. Então, o Espiritismo vem com uma solução, como escreveu Kardec.
como ciência que revela a existência e o procedimento, o processo e o procedimento, o funcionamento, a composição, como a gente está dentro desse processo e como a gente se encontra à medida em que a gente entende e supera esse processo. Então, o Espiritismo não vem trazer para a gente a explicação apenas daquilo que foi tido ou é tido ainda à guisa de fantástico, de sobrenatural, de fenomênico. Mas ele vem falar das ações mais comuns. Ele vem nos revelar de toda a riqueza que existe ao nosso redor e que as mais das vezes nós estamos desfrutando. Como o tempo de permanência aqui na Terra, as pessoas que estão ligadas a nós, na família, no primeiro lar, no segundo lar, as pessoas que estão ligadas a nós em ambiente de trabalho, aquela com que nós encontramos pouco, mas o encontro é sempre festivo, é sempre agradável. Como lidar com as riquezas, a inteligência, né? Como lidar com o corpo físico. E trouxe ainda tantas informações que nós, as mais das vezes, não conseguimos mensurar. Não apenas a importância, mas a utilidade. Porque a importância nós vamos saber no momento que nós precisarmos e não tivermos a informação para atuar e, de uma forma equilibrada, resolvermos aquilo que está posto à nossa situação de solução. Mas a utilidade de que muitas vezes, se nós soubéssemos, teria agido melhor, teríamos aproveitado mais, teríamos aproveitado melhor, teríamos tido uma relação de convivência mais harmoniosa, teríamos entendido como tem tantas coisas positivas a serem analisadas, a serem observadas, mais que as negativas. Mas as negativas nos marcam de uma forma muito forte. Mas, mais uma vez, fazendo uso da palavra forma, é a forma, o conteúdo somos nós que escolhemos. Se o conteúdo for apenas para apresentar a dor, qual seria a utilidade? Se Deus quisesse que nós sofrêssemos. Então não teria sentido nenhum a expressão, mas livrai-nos do mal. Porque se o mal é necessário, logo, o que nós estamos vendo é que aquilo que está posto para o nosso aprendizado é de uma forma amorosa. Se só fosse de uma forma inteligente, nós estaríamos apenas infernizando o intelecto. Mas aquilo que nos está sendo posto ao aprendizado é para que nós tenhamos também dulcificação dos sentimentos, pacificação das ideias, para que nós não carreguemos culpas, mas entendamos responsabilidades, para que nós entendamos as oportunidades, os desafios como sendo oportunidades de crescimento. Porque ninguém é testado para ser mantido na mesma série, mas nós somos testados para ascendermos a patamares superiores. E a própria leitura de hoje à noite, repetindo, lição 103 do Caminho Verdade e Vida, nos diz que patamares superiores significam escolhas melhores, atividades melhoradas, diferenciadas para o novo, para o bom, para o belo, para o útil, para o agradável. E como nós teríamos essa oportunidade sem Jesus? E como nós teríamos esses conceitos novos sem Ele? Com que sentido? E aí nós vamos pensar.
A apresentação de Jesus é tamanha que os 100 maiores discursos da Terra, todos eles, tinham uma ou algumas frases de Jesus. Isso não é à toa. Hoje, todos os ramos da ciência estão apresentando os conceitos de Jesus com outras palavras, mas o mesmo sentido. De que nós olhemos para frente, de que nós corrijamos o presente e que o passado pertence àquilo que já passou. Para que nós não venhamos a viver a mesma semana, o mesmo mês, o mesmo ano, de forma repetida. E não fiquemos presos a um tempo. Mas, como ele próprio nos fala, que esse tempo novo seja um sentido novo de fazer o melhor. E como ele nos disse, a cada dia o seu saldo, pensemos que pegamos o saldo do dia anterior, vamos incluir as receitas do dia, diminuir a despesa do dia, temos um novo saldo. A cada dia o seu saldo. Ah, mas o meu saldo ontem ficou negativo. A grande oportunidade de nós fazermos coisas positivas hoje. E ao final do dia, como diz o Padre Zezinho, teremos um novo saldo. Questão 919A do Livro dos Espíritos, respondida por Santo Agostinho. E essas perguntas, as quais Santo Agostinho, na questão 919A, nos indica fazer, não significa necessariamente a quantidade de atos bons que nós tenhamos fazido, mas o sentido com que nós empregamos estes atos. Vamos lembrar aqui do óbolo da viúva, que enquanto todos davam de mãos cheias, ela dava dos menores valores, que para ela eram preciosos, eram importantes, eram necessários até a sua manutenção, a sua sobrevivência, mas ela estava dando a sua sobrevivência, dizendo que o pão vivo descido dos céus, que é o próprio Jesus, tinha uma significação particular na vida dela. Não que dar dinheiro ao templo significasse dar dinheiro exatamente a Jesus ou a Deus, mas é o sentido com que aquela mulher dava sua oferta, para que todo aquele serviço no templo fosse mantido. E é um móvel que nós empregamos, o sentido que nós empregamos, melhor dizendo, para cada gesto que nós vamos fazer. Uma prece direcionada que nós fazemos porque realmente está precisando, tem um valor, se não me engano, a questão 523, na minha vida, acho que é 523 ou 423, agora me fugiu o número. Mas tem uma olhada, se for 423 ou 523, uma das duas. E aí, o Espiritismo vem nos dizer, nesses dias de tantas dificuldades de toda ordem, de que Jesus continua sendo o farol seguro, o penhor seguro, a proposta de libertação, porque nós ainda não sabemos o que é libertação e pensamos que libertação é continuar tendo os mesmos vícios que temos, mas ter a graça de ser guindado a uma posição superior. Jesus, como ele próprio nos ha dito, é o caminho da verdade e da vida. E essas explicações, hoje, para nós é muito fácil repetir e dizer, porque na internet está cheio de gente que diga isso. Mas de que fonte beberam? Se nós vamos ver que no item 7, o próprio Kardec vai nos dizer que
O Espiritismo não vem fundar verdades novas, mas vem sim dar cumprimento, vai dar consecução a como ser cristão. Não vem trazer a gente uma paga, não vem trazer um salário antes da tarefa concluída. E não vem trazer tarefa porque esse é filho daquele outro. Mas o salário, o trabalhador é digno do seu salário, como nós vamos ver no capítulo 11 de Mateus, versículo 13. Então, o Espiritismo para nós é a explicação de forma fácil sobre tudo aquilo que nos foi ensinado e que muitas vezes não compreendido fez com que a gente se distanciasse também de Jesus. Fez com que a gente se aproximasse muito mais de um modelo que nos foi apresentado do que verdadeiramente ele. E outras vezes, esse mesmo discurso foi pego e foi transformado. E hoje, como ele próprio nos ha dito, que nada do que estivesse ao oculto deixaria de ser conhecido, vem com mais facilidade para que a gente possa entender forma e conteúdo de que ele é assim o mestre, de que ele sim é a síntese do amor que nós muitas vezes falamos, mas ainda não compreendemos, e se compreendemos, estamos ainda bem longe de praticar. Mas porque ele é o nosso exemplo, porque ele é o nosso modelo, porque ele é o nosso guia, nós temos a condição sim de pôr em prática. E como ele nos disse que não nos deixaria órfãos, é porque nós somos crianças, nos assemelhamos a crianças. E ele, como Pai, vem nos ensinar, vem nos conduzir nesta travessia que começou há muito e que nós certamente ainda temos muito a atravessar. Então, durante esse tempo que conversamos, é um tempo rápido para a gente apresentar e apresentar ainda de maneira tão confusa ideias que são tão sublimes, ideias que são tão reestruturadoras das nossas energias mais verdadeiras, mais em contato com o Pai. Vem nos revelar, vem nos informar novamente de que nós somos espíritos, de que nós somos criados por um Pai amoroso. E se o amor nos induz a estar perto, ele está perto da gente o tempo todo. Ele nos assiste, ele nos ampara. E como nós estamos precisando desse amparo, nos dirigimos a ele. Com todas as veras da alma, todas as veras do coração, pedindo verdadeiramente. Não pela quantidade de palavras, mas pelo sentido verdadeiro que nós empregamos em cada palavra e certamente entenderemos e sentiremos não apenas na acústica do pensamento, mas do coração, de todo ser. Ele nos dizendo, eu sou o bom pastor, eu sou aquele que antes que o mundo fosse mundo eu já era. E que vem nos trazer mais do que somente uma bênção, mas ele vem trazer todas as bênçãos e das quais nós muito ainda não sabemos nem o nome, nem o sentir, porque ainda não faz parte da nossa natureza de vibração. Fica aqui um convite para que nós voltemos a estudar com mais profundidade, com mais afinco, os itens 5, 6 e 7 do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo.